A Nós natureza precisamos aguarda sair do casulo. a manifestação dos filhos de Deus. Precisamos sair do casulo, manifestar como os filhos de Deus. Mas para entender isso, você precisa saber que você é filho de Deus, né? Então você passa para o segundo momento. Tá bom, entendi que eu sou filho de Deus. Beleza. O que o filho de Deus tem que fazer na terra? O que o filho de Deus tem que fazer na faculdade que ele está? O que o filho de Deus tem que fazer na comunidade da igreja que ele congrega? O que o filho de Deus tem que fazer no meio da arte? O que o filho de Deus tem que fazer no trabalho que ele tem? O que é? Comunicar a natureza de Deus. Comunicar a natureza de Deus. Esse é o reino. Isso é a importância, sabe? Porque aí a gente para de viver uma vida dualista. Sim. Não tem aquilo, a vida da igreja e a vida fora da igreja. A vida do domingo e a vida da semana. O que eu faço para o secular, o que eu faço para a minha vida profissional e o que eu faço para a minha vida espiritual. Essa divisão, ela só atrapalha. Só. Ela só atrapalha. Entendeu? O povo tem que entender que esse véu já rasgou, isso não existe mais. Isso é um resquício que só atrapalha. Enquanto você não entender que a sua família é sagrada, que cozinhar um almoço é sagrado, que tomar banho é sagrado, que fazer a sua meditação, o seu devocional com Deus é sagrado, e é tudo sagrado da mesma forma, porque a sua vida é sagrada e você é um ser integral. Enquanto você não entender isso, enquanto você ficar dividindo a sua vida entre o sagrado e o profano, você vai continuar acusado, você vai continuar refém, você vai continuar vítima. Eu acho que isso também reflete muito o nosso entendimento sobre identidade. Enquanto a gente não entende quem nós somos, quem Deus é e o que nós somos em Deus, a gente fica muito preso nisso. E a gente vê muito isso também quando a gente fica se questionando, tipo, beber pode ou não pode, ouvir música pode ou não pode, E isso ali, aqui pode ou não pode. pode. Então a gente fica preso nesse pode ou não pode, sendo que tudo que nós precisamos, tudo o que o caminho Jesus já deixou. A palavra dele ele já deixou, então está tudo ali e a gente descobre isso no relacionamento. Mas por que é mais fácil perguntar o pode ou não pode? Porque eu não preciso sair da minha zona de conforto. E quando eu falo para você pode ou não pode, eu estou dizendo para você em que você tem que ser inteiro e em que você pode chegar pela metade. Sim. E Deus, comunicar a natureza de Deus é ser integralmente filho de Deus. Eu não posso chegar em nada pela metade. Uhum. Entende? Essa divisão, ela atrapalha, porque assim, todo mundo pensa que ela atrapalha, porque aí você começa a fazer coisas profanas, que não são santas, dedicar o seu tempo e a sua vida a futilidades profanas. Eu nem vejo tanto esse atrapalho, mas eu vejo muito que ela atrapalha em você ser 100% naquilo que é secular. Uhum. Sim. Trabalhar 100%, estudar 100%, tomar conta das coisas que você tem que tomar conta 100%, porque é sagrado. Sim. Tem gente que dá dura aqui na igreja, se é para limpar a igreja, limpa, e a sua própria casa? Aí lá ele não entende que ele tem que fazer 100%, tem que dar duro, porque lá não é para Deus, lá não é sagrado. Uhum. Tudo que você faz é sagrado. Sim. Todas as A suas Bíblia fala isso, né? Quando eu falo sagrado, não é que é espiritual. O Gustavo Paiva fala muito isso. Para de espiritualizar as coisas e vamos materializar o reino. Uhum. É o contrário. É trazer o reino para os mínimos detalhes. Entendeu? Eu vou vir aqui, é 100%. Você vai ler o livro, você vai se dedicar, é 100%. Você vai fazer para a sua faculdade, é 100%. Materializar o reino de Deus não tem meio, não tem 50%. Isso me lembra também de outra palavra sua, que você falava sobre a sabedoria criativa do reino de Deus, e um dos pontos que você trazia era a excelência, que não tem como nós sermos cristãos 90%, entregar somente 50% nisso daqui, é impossível. Por isso que a gente muitas vezes se perde, porque a gente fica nesse dualismo, não sabe onde está, onde não está, o que pode, o que não pode, e acaba levando tudo com a barriga, né? Ah, não, isso daqui assim tá bom, mas não. O que a gente espera, o que Jesus fez e o que Ele espera de nós é 100%, é uma entrega total. E aí, quando a gente fala de 100%, quando a gente fala de entrega total, quando a gente fala de excelência, a gente começa a, naturalmente, organicamente, exercer algo que um reino exerce, que é o quê? Governo. Porque as pessoas que fazem 100%, que fazem com excelência, seja qual for a área, elas tendem a se destacar. Se destacando, elas tendem a ser referência. Quem é referência, vira influência.
E se você é influência e você tem um reino de Deus, você vai influenciar a natureza de Deus, você vai comunicar a natureza de Deus. Então essa questão da excelência, do fazer 100%, está muito relacionado com a sua autoridade, o seu governo, sobre o reino de Deus governar sobre a terra. Por que a gente perdeu, acredito eu, por que a gente perdeu tanta referência em tantas áreas da sociedade, como por exemplo as artes? Talvez porque a gente não faz com excelência, não faz 100%. É mais ou menos, eu vou cantar mais ou menos, ali é só para o culto mesmo, é para Deus mesmo, Deus recebe, eu vou dançar mais ou menos, eu vou tocar mais ou menos, e aí a gente vai ficando tão mais ou menos, tão mais ou menos, tão mais ou menos, que a gente chegou no ponto que as pessoas falam, é arte de igreja, é teatrinho de igreja, é dança de igreja. Entendeu? A igreja é construída com palavra e oração, mas é conhecida com excelência e sabedoria. Exato. Então, quando a rainha de Sabá chegou naquela pregação, né? Você não vai ler a Bíblia para ela, você não vai fazer um reteté ali com ela. Ela ficou chocada com a excelência e com a sabedoria de Salomão. O que a igreja, assim, sabe? O que o mundo vai nos reconhecer por isso. E não é trazendo o que eles esperam, né? Não é fazendo, eles estão curtindo isso, então vamos trabalhar nisso. Não, é trazendo realmente o reino. Não né? é exercendo o nosso certificado. O que você é? Não, eu sou cristão. Sou... Então, assim, mas e aí? Qual que é a sua referência? Qual que é a sua... Por que você deve ocupar esse cargo? Por que você deve ocupar esse cargo político? Por que você deve tocar nesse lugar? Por que você deve entrar em tal sala? Por que você deve falar com tal pessoa? Porque eu sou uma pessoa que faz 100%, me tornei referência em tal coisa, com referência à autoridade e o governo, e a gente começa a exercer a criação de Deus. Deus nos criou para exercer governo sobre a terra. E aí eu quero chegar nessa parte do reino. Davi já era ungido. Mas o que foi que colocou ele na presença do rei? A harpa. A habilidade dele de tocar a harpa. Levou Davi. Então, isso é uma coisa interessante. A gente precisa entender isso, sabe? A gente precisa entender que não dá para fazer mais ou menos, sabe? Não dá para fazer mais ou menos, porque afinal de contas, parece que às vezes passa a cabeça assim, o tempo que eu dedico para Deus é para Deus mesmo, então eu vou fazer mais ou menos. Afinal de contas, eu estou a semana inteira fazendo um monte de coisa, aí quando chegar a divisão, né? A parte da espiritual, ela é voluntária, ela é com o que sobra, é com o tempo que sobra. Por quê? Porque houve uma divisão, foi dividido. Até aqui eu faço maravilhosamente bem, porque isso aqui é meu futuro, isso aqui é minha carreira, isso aqui é minha profissão, isso aqui é meu estudo. E para lá, quando chegar na parte espiritual, não é para Deus mesmo, a gente faz mais ou menos, e a gente racha a nossa vida no meio, e quando isso acontece, racha a nossa vida no meio, a gente deixa de exercer o governo, deixa de manifestar o reino, deixa de cumprir o propósito. E quando a gente deixa de cumprir o propósito, a gente acaba caindo numa vida vazia, sem sentido, sem plenitude, numa vida de depressão.